Natal. Vamos continuar repercutindo política local e também nacional com o nosso convidado, 8h18. Repita. 8h18, que a partir de agora o Jornal da Manhã recebe o senador Flávio Azevedo. Vai falar sobre o cenário da política no Rio Grande do Norte e também no Senado, né, senador? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também para os nossos ouvintes e telespectadores. Também, né? É um prazer estar aqui, estou à disposição para a nossa conversa. Senador Flávio Azevedo, alegria nossa em recebê-lo e pegando aqui o gancho o rumo da nossa prosa, a gente estava falando sobre eleições municipais. Como o senhor analisa o cenário de segundo turno para a disputa na capital? Em primeiro lugar, eu devo registrar a minha surpresa, né? Essa surpresa, não sendo eu um político militante, não significa muita coisa, mas a minha surpresa de Carlos Eduardo ter ficado de fora do segundo turno, né? Pessoa experiente, com todas as pesquisas colocando ele numa situação privilegiada. Então isso foi realmente para mim uma surpresa. Acho que Paulinho Freire entra muito confortável nesse segundo turno, né? A presença de Lula aqui em Natal, no meu entendimento, não vai adiantar absolutamente nada, né? Conforme uma parte desses motivos Júlio já adiantou, mas Lula até agora não tem demonstrado, pelo menos para o público do PT de Natal, a menor consideração com relação ao Rio Grande do Norte. Ele só tem coisas negativas para apontar. Faltou todos os compromissos que assumiu e depois descumpriu com a governadora Fátima. Ele foi desatencioso com a governadora do partido dele, até onde um político poderia ser. Não contribuiu em absolutamente nada para a solução dos problemas do Rio Grande do Norte. Vamos pensar o problema das estradas. O problema das estradas é um problema poderia ter sido resolvido pelo governo federal através do DENIT. No caso foi um empréstimo que foi contratado. O governo do estado teve que apelar para um empréstimo Dinheiro difícil para tapar buraco. Para tapar buraco. Então, eu me permitiria dizer que a senilidade dele também atrapalha um pouco. Ele não está muito interessado no país nesse segundo mandato, né? Ele resolveu transformar-se numa personalidade internacional. Isso é ridículo, né? O país precisando da liderança dele, porque no Brasil os petistas são muito poucos, tem muitos lulistas, né? Lula é a liderança do PT. Sem Lula não existia o PT. Pois é, até quando, né, senador? Lula será a liderança do PT? A gente vê muito a direita surgindo novos nomes, Nicolas Ferreira, ou até outros, enfim. Mas o PT não surge. Pablo Marçal, não. Não tem como não falar de Pablo Marçal. Mas não surge nomes para a esquerda que possam substituir futuramente o Lula. Não existe, né? Eu vejo possibilidade, até pelo pouquíssimo tempo que eu passei substituindo o senador Rogério Marinho no Senado, nem existe possibilidade de aparecer a liderança do PT, né? Você tem pessoas de valor no PT, por exemplo, adquiriu o maior respeito pelo senador Jacques Wagner. É o líder do governo do Senado. Que é o líder do governo. Uma das lideranças mais tradicionais do PT. É, né? uma liderança, é uma pessoa, é um indivíduo com carisma que o líder tem que ter. É uma pessoa que respeita compromissos, que não precisa, na hora de sentar com a oposição, dizer eu vou consultar Lula, ele tem uma opinião própria, ele responde sim ou não na hora. Mas Jacques Wagner tem quase 70 anos, ou um pouquinho mais de 70 anos, né? As grandes lideranças do PT ficaram no passado, Zé Disseu e Companhia Limitada. Aparece uma liderança, voltando aqui para o Rio Grande do Norte, como Natália Bonavides, que é líder, tem carisma, inegavelmente é uma pessoa carismática, principalmente perante a juventude, mas é uma garota, ela não tem. Você entregar a prefeitura de Natal a Natália Bonavides sem nenhuma experiência do executivo, sem nenhuma experiência de gestão pública, você entregar um brinquedo para uma menina de 10 anos, para uma menina de 5 anos. Ela não vai saber muito o que fazer
com esse brinquedo, né? O presente que eu falo é um brinquedo. E digo isso com o maior respeito, porque realmente eu tenho essa admiração por ela, pelo seu carisma, sua vontade, né, muito firme de tentar fazer as coisas. Mas ela tem que amadurecer mais um pouco, ela não tem experiência nenhuma. E as opiniões dela sobre a administração pública, elas são retrógradas. Ela é contra mudanças que houve no plano diretor, ela ingenuamente parte do pressuposto que todo empresário é predador do meio ambiente ou desonesto, né? Então, são opiniões que antigas na fala de uma pessoa nova. Ela podia ter um discurso mais moderno. O discurso dela é trotskista, né? De 1917. E com relação a esse embate, senador, que tem acontecido no Brasil, essa polarização entre direita e esquerda, a sua avaliação das eleições municipais nesse momento? O senhor acredita que a direita, que é ideologicamente que o senhor representa nesse momento, o senhor acredita que a direita tem conseguido sair maior dessa eleição ou não? A direita saiu maior dessa eleição no Brasil inteiro, né? Ou a esquerda saiu menor. Você pega o exemplo de Pablo Marçal. O crescimento de Pablo Marçal não foi o crescimento dos valores dele. Pablo Marçal não tem muito o que dizer. Ele conseguiu carrear as pessoas que não aguentam mais os velhos valores, nem de direita, nem de esquerda. Existe uma necessidade da população, do povo, de uma forma geral, de discutir novos valores. Então, se chega você querer fazer trocadilho, um Messias, né, anunciando novas ideias, mesmo que essas ideias sejam polêmicas, ele consegue captar um percentual da população muito grande. Paulinho Freire, a forma de ele transmitir as ideias dele gera confiança. Ele é uma pessoa que transmite o que ele pensa de forma coordenada. É uma pessoa que não quer causar impactos nem surpresas, ele quer se voltar para a administração pública. Isso é a mesma coisa do que está acontecendo em São Paulo com o Tarcísio. O grande eleitor hoje de São Paulo não é mais Bolsonaro, é o governador Tarcísio. E uma das características é a firmeza, a tranquilidade com que ele passa as ideias que ele tem e as convicções próprias dele. Então você acredita que para 2026 o perfil do próximo líder nacional tem que ser mais moderado do que já foi no passado recente? Com certeza. Essa atual circunstância de o país ficar na dependência de Lula e de Bolsonaro, um país continental de uma importância mundial no cenário econômico por conta do agro, ele não pode ficar nesse maniqueísmo, né? E esse maniqueísmo gerou uma coisa chamada direita radical e esquerda radical. Isso não pode existir. Esquerda radical e direita ficou no passado isso. Você é esquerda, você é de direita, você tem as suas ideias em função dos conceitos do que é a direita, do que é a esquerda, do que é que as pessoas defendem, né? Mas você não pode ficar em torno de duas lideranças. Jair Bolsonaro não é tão velho, mas começa a ficar antigo. E Lula está perto. E em meio a essa polarização entre a direita e a esquerda, a gente vê um centrão se fortalecer, né? E quem melhor acompanha o Centrão em Brasília, os senhores vem acompanhando o comportamento do Centrão e o resultado que o Centrão terá nessas eleições. Se a gente pegar essa observação de Lice e trazer tudo isso para o cenário local, Júlio já pincelou 2026 aqui. O que é que esse resultado das eleições municipais em Natal trará de consequências para o cenário de 2026 pela disputa do RN, na sua opinião? Ele é fundamental. Ele é fundamental. Existem candidaturas postas. Essas candidaturas elas estão sendo testadas agora através de terceiros
agora nessas eleições, né? As candidaturas postas para majoritárias estão claras. É Rogério, é Álvaro, né? Alisson Bezerra, né? O prefeito de o Mossoró. Alisson, prefeito de Mossoró, Stevenson, tá certo? Então as candidaturas estão postas e estão juntas nesse atual processo. Tem espaço para, nesse grupo que hoje está voltado para eleger Paulinho Freire em 2026, senador, para Rogério Marinho, Álvaro Dias e Stevenson Valentim? O senhor enxerga espaço para os três políticos na disputa pela vaga do Senado e também pelo governo do RN? Essa é uma pergunta. Matematicamente, a gente não enxerga. Essa é uma pergunta que eu não tenho competência para responder, né? Isso é uma pergunta. São duas vagas para o Senado, a gente tem que lembrar também, né? Isso é uma pergunta que. Eu não sou militante político, tá certo? Eu sou um primeiro suplente, circunstancial, talvez representando a classe empresarial naquele momento da candidatura do Rogério. Agora, eu nunca militei na política, né? Eu nunca tive um cargo eletivo. Eu não vivo política, nunca vivi no dia a dia. Eu sempre fiquei mais voltado para a gerência, a gestão da nossa empresa, né? Eu sou empresário por natureza. E em muitas circunstâncias a atividade política ela é incompatível com a atividade empresarial. É um quadro, eu falo como eleitor, não como político, né? Mas é um quadro que vai dar trabalho para arrumar, né? Existem egos nesse processo aí que não são fáceis. E quando eu falo de egos, é em termos de liderança, né? Não é no sentido pejorativo, né? E não são fáceis. Cada um tem os seus propósitos, tem os seus futuros e tem uma característica. Todos são jovens, se você for comparar com Lula e Bolsonaro. Então eles pensam no futuro deles, né? O que é justo, né? Então não vai ser fácil arrumar isso aí, mas são dois cargos ao São duas Senado, vagas para o né? Senado e uma para o governo, Um né? para o governo, e eu acho que eles vão ter o bom senso de conseguir uma solução para isso. Como é que o senhor tem acompanhado, vamos até o Congresso, como é que o senhor tem acompanhado essa decisão que avançou na Câmara sobre a limitação das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal? O senador Rogério Marinho publicou nas redes sociais que defende um mandato de 12 anos para os ministros do STF. Como é que o senhor avalia isso? Como é que tem acompanhado? O STF virou uma oligarquia, né? Eu lastimo muito que o órgão máximo da justiça do país hoje seja movido por um ativismo político. Isso é claro, né? O STF perdeu a isenção dita pelos próprios dois desses ministros, que eles têm direito de ter uma opinião que nos atos deles é válido as suas ideologias, suas convicções ideológicas, e ele perdeu-se dentro de uma coisa chamada poder. Ele é um poder em si, o Congresso é um poder em si, mas me parece que pelo menos 4 membros do STF se deslumbraram com o poder. Se deslumbraram com o poder do poder. O Senado tem discutido também a possibilidade de um andamento de impeachment contra Alexandre de Moraes. O senhor já fez diversas críticas com relação a isso. Queria saber qual o posicionamento que o senhor tem com relação ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor assinou aquela petição? Assinei, sim, assinei. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes cometeu vários equívocos jurídicos com decisões que, segundo os entendidos, eu sou engenheiro, não sou advogado, decisões teratológicas absolutamente fora do padrão da legislação atual, e cedeu-se ao tentar legislar. O ministro Alexandre de Moraes e outros alegam o Senado nem o Congresso Nacional, de uma forma geral, assumiram sua responsabilidade no sentido de legislar, se omitiram. Eu não acho que foi omissão. O Congresso Nacional tem o direito
de não querer mexer numa legislação. Então, se alguém está reclamando que a legislação precisa ser atualizada, cabe ao Congresso Nacional a decisão de fazer ou não essa atualização. O Poder Judiciário não tem o direito. Mas tem invadido bastante, né? A competência do Legislativo. Mas esse é um dos problemas, tá certo? Isso gera uma enorme insegurança jurídica, isso gera retenção de investimentos, isso nacional e internacional. A insegurança jurídica é a maior inimiga que o dinheiro tem. Então, o dinheiro não vai para onde não existe estabilidade e regras do jogo respeitadas. Então, esse é um dos problemas que nós temos hoje. Senador, mas diante dessa possibilidade, né, já está aí se avizinhando a data para a renovação do comando das duas principais casas legislativas do país, né, a presidência da Câmara e do Senado. O senhor acha que pautas como essa, que envolvem o Supremo, elas serão votadas antes desse processo de escolha dos presidentes ou elas vão ficar naquela gaveta que se recebe e não naquela se dá? Naquela gaveta que ninguém acha a chave. Que a chave foi para o fundo Quem do levou mar. a chave? Pergunta. Pois é, Virginia, veja bem. Nós temos vários pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Alguns desses pedidos eu reconheço que são pedidos irresponsáveis, ou então que não merecem guarita pela importância do fato. Mas agora nós temos, o último pedido de impeachment foi feito por 157 deputados federais. Ou seja, veio do organismo que representa o povo. A Câmara Federal é representante do povo brasileiro. O Senado é representante da instituição, da federação. Então, o presidente do Senado não pode fazer o que o Senado inteiro hoje condena, que é tomar uma decisão monocrática de arquivar um pedido de impeachment sem ouvir o plenário. Veja bem, a diferença é sutil. Nós não queremos que este pedido feito, esse pedido de impeachment feito e assinado por 157 deputados, nós não pedimos que o presidente coloque isso como o julgamento do impeachment. Ele tem que ouvir a nossa opinião. É um pedido muito importante para que ele analise monocraticamente, ou mesmo vindo à mesa, que vai fazer o que ele quiser, não vamos ser ingênuos. Sim, claro. Né? O que é que nós pedimos e o que é que eu assinei? Joga isso para o plenário, para que o plenário decida se tem ou não fundamento aquele pedido. Se o plenário decidir que existem fundamentos jurídicos, técnicos no sentido da boa norma jurídica, então se começa a formar um princípio do pedido de impeachment. Agora, ele não pode sozinho dizer, não, 150 deputados não tem razão nenhuma para estar apresentando aqui um pedido. E qual é o clima, senador, para essa atitude ser concretizada, para essa análise ser feita pelo plenário do Senado? Tem clima isso precisa, isso para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele seja obrigado a fazer isso, precisa existir 41 assinaturas. Atualmente existem 35. Falta pouco. Né? 6 senadores é pouco para mudar o posicionamento deles? É muito. Principalmente se você considerar a composição do Centrão. Né? Isso vai depender de uma parte do Centrão. E, com todo respeito, vou usar a palavra também no sentido estrito, o Centrão é fisiológico. Né? A política brasileira é fisiológica. Certo? Pelo menos é a minha sensação de espectador. Eu não estou falando como político. Volto a repetir. Eu não tenho essa competência, não tenho essa experiência de vida para isso. Né? Então, existe uma negociação intensa. Hoje, o plenário do Senado é pouquíssimo importante. O Senado hoje funciona em todas as comissões. Né? As comissões do Senado já levam as decisões praticamente propriamente prontas,
que, se não forem consensuais, não são votados. O presidente arquiva e vai em busca das lideranças para tentar fazer um consenso em torno de uma questão cujo consenso não foi possível nas comissões. Vamos estar em busca de complicação, né? Senador, agora passando para a pauta do agronegócio, o senhor também atua bastante nessa área. Teve uma discussão muito bacana na semana passada, na abertura da Festa do Boi, no Seminário Motores de Desenvolvimento. Como é que o senhor está analisando esse momento da produção rural e agrícola aqui no Rio Grande do Norte nesse momento? Você acredita que é um momento de pujança do setor? Existe no Rio Grande do Norte uma classe empresarial que durante muitos anos, durante muito tempo, eu me incluo nisso, não tratou o agronegócio de forma profissional. Era mais uma diversão. E eu vou pensar uma frase de meu pai. Meu pai era um tabelião público, mas que nasceu do interior. A fazenda se mantinha, era da família, foi uma fazenda fundada por meu bisavô. E então, quando chegava nas quintas-feiras, ele ia para a fazenda e dizia: vou embora para o meu doce prejuízo. Então, o agronegócio sempre se caracterizou pela falta de profissionalismo, tá certo? Talvez por falta de profissionais. Hoje, nós temos a Universidade de Mossoró, a Universidade do Semiárido, que formou profissionais fantásticos, tem um trabalho de pesquisa fantástico. Pena que, mais uma vez, a ideologia atrapalha. Porque você pega, muitas vezes, quer discutir um assunto e isso é entendido como um empresário querendo tomar o cérebro do pesquisador, né? Muitas vezes é difícil uma parceria, eles resistem a isso. Mas hoje, o nosso setor primário está se profissionalizando, tanto no setor agrícola quanto no setor primário. Nós temos aqui um projeto, como o projeto do Baixaçu, o DIBA, o Distrito Irrigado do Baixaçu. Aquele pode ser o celeiro do Rio Grande do Norte. Nós temos, se nossos políticos, se nossos governantes ficarem atentos, nós temos uma possibilidade na Chapada do Apodi, que vocês não têm ideia do tamanho que aquilo pode ter, da importância e do tamanho da capacidade que ele tem de geração de riquezas. Precisa de um projeto de irrigação, como o Ceará tem vizinho. O solo lá é bom, o solo lá na Chapada do Apodi? É um dos melhores, do mundo. Eu não sabia que no Apodi dava coisa boa, não. Brincadeira, ali. A Chapada do Apodi é um dos melhores solos do mundo. E com detalhe, você tem água ali a 150, 200 metros, água de primeira qualidade, água de Mossoró. Tomar banho lá, dizem que é de água mineral. Água mineral. Né? Olha aí, Júlio Pino. Agora, isso custa caro. Qualquer de Apodi muito bom. Não, é fantástico. E tem uma enorme extensão. Você tem aqui a região do Mato Grande. A região do Mato Grande já foi um dos maiores produtores de agave e de algodão do Nordeste. Tá certo? Não tem água, porque o solo é um solo de rochas fraturadas que não consegue fazer nem captação resultante de chuvas, nem consegue, a não ser muito profundo, água de boa qualidade, porque com o solo é calcário ele não dá para irrigar porque tem sal e o gado não aceita muito bem. Mas a Petrobras tem poços tamponados, poços que ela perfurou atrás de petróleo e encontrou água. Mas é água sim, 100 mil litros por hora. Sem uso. Sem uso nenhum. E já o poço lá... Agora, senador, acompanhando aquela discussão da sexta-feira, a gente viu que, apesar de todos esses potenciais, o senhor está relatando para os nossos ouvintes essa nossa capacidade de desenvolvimento no agro, o RN esbarra numa questão que foi preocupante naquela discussão do Motores do Desenvolvimento, que são as licenças ambientais para se executar projetos que estão em análise aí para os órgãos que licenciam. E aí os depoimentos foram inúmeros, inclusive comparando com o desenvolvimento do Ceará, que não tem pelo menos esse grau de dificuldade que o RN enfrenta. O senhor, atuando hoje, o senhor disse que não é político, o senhor está político e o senhor é também um empresário desse segmento. Como é que o senhor avalia esses entraves ambientais para esse desenvolvimento? O Rio Grande do Norte é o
pior estado do Brasil para você tratar de uma licença ambiental. É incrível o que nós enfrentamos de dificuldades. E essa dificuldade ela não é só por conta de normas, porque essas normas elas são semelhantes, né? O problema do meio ambiente aqui no Rio Grande do Norte, ele transformou-se num problema de disputa política e de uma disputa de conceitos quase que em termos religiosos. Certo? O meio ambiente virou religião, tem dogmas. Você muitas vezes senta para discutir um problema de meio ambiente e grande parte dos ambientalistas dizem, não, isso aqui eu não converso sobre esse assunto. Isso aqui é dogma. Não pode existir dogma numa legislação. E além, né, dessa dificuldade de se discutir sobre essas liberações, a morosidade no processo continua sendo também um entrave importante? Continua, e aí não é culpa do órgão ambiental, do IDEMA. Falta de pessoal. Falta de pessoal, porque existe um processo de evolução, como nós estamos falando, né? Temos muitos processos em andamento e o IDEMA tem poucas pessoas para analisar. E eu tenho que fazer aqui é meu dever, dizer que a competência de análise do nosso órgão ambiental é fantástica. Você tem profissionais de primeiro gabarito, de primeiro nível, capazes de analisar qualquer tipo de projeto usual dentro da legislação, tanto do setor primário, né, como mesmo no setor secundário e terciário, mas não tem gente. É preciso realmente atualizar o IDEMA para tornar o tamanho do poder de análise dele compatível com o crescimento que houve na atividade empresarial. Como é que o senhor assistiu aí a retomada da obra da engorda de Ponta Negra, né? Que também foi uma discussão que teve um viés político, mas que agora está consolidada e está em execução? Aquilo ali foi um problema político, tá certo? Não queriam. Eu até, se eu tivesse do outro lado, entenderia, aquilo é um benefício enorme para Natal. Né? É um benefício enorme para o setor secundário, para o comércio, para o turismo e tal. E isso pode ser traduzido por votos. Então, politizaram um problema administrativo, o que foi um enorme erro, né? Prejudicando Natal. Eu acho que foi um tiro no pé, né? Porque não tinha por que estar... As desculpas são tão infantis que, mesmo que não entende meio ambiente, fica pasmo, né? Porque a areia é diferente da areia que estava projetada para ser utilizada. Pode até haver diferença na granulometria da areia, na coloração da areia, como eu vi através de fotos, mas isso não é motivo para parar uma obra tão importante quanto aquela e, sobretudo, para uma obra que vai proteger o símbolo do Rio Grande do Norte, que é o Morro do Careca, o símbolo do turismo do Rio Grande do Norte. O Morro do Careca estava se desmanchando. Né? Então, exigências descabidas, raciocínios, nem raciocínios, sofismas incabíveis pela importância da obra foram utilizados. Né? Então, isso é importantíssimo para Natal. Pode ter alguma consequência, sim, na hora em que você faz um aterro ali, como aconteceu no aterro da Glória, no Rio de Janeiro. Isso vai, mais na frente, pode gerar um desequilíbrio de avanço do mar, que tem que ser consertado também, como foi feito em Mangaratiba, né, foi feito em São Sebastião, em São Paulo. Então, isso é um problema que os gestores vão conviver, os gestores, né, têm que resolver. Agora, porque vai se criar um problema, não se resolve um problema grave e urgente, isso não pode prevalecer, né? Numa discussão responsável. Senador, a gente já está chegando nos ritos finais aqui do nosso debate. Gostei dos ritos. No nosso bate-papo, nossos ritos finais. Mas eu queria, antes que o senhor falasse de maneira explicativa, a gente sabe que o senhor está substituindo o senador Rogério Marinho, que tirou licença. Até quando vai o mandato do senhor e os projetos que estão sendo trabalhados no Senado? Não, veja bem, o dia que eu me sentei na cadeira de senador, eu escrevi aí, assim, Eduardo Portela. Vocês estão lembrados? Eduardo Portela foi um ministro da Educação, não me lembro se de Geisel,
ou se de Figueiredo, eu não me lembro bem, foi do período militar. E ao ser entrevistado, mas um repórter perguntou, ele não respondeu assim, disse, mas o senhor é ministro? Ele disse, não, eu não sou ministro, eu estou ministro. No meu caso específico, eu sequer estou senador, porque eu sou suplente. Então, a minha função ali foi uma função de assumir uma função institucional, de assumir o lugar de Rogério durante um período muito breve, foram 4 meses. O Rogério estava precisando fazer um tratamento de saúde, saiu da campanha realmente com problema de saúde e, sobretudo, com novos encargos. Ele foi eleito o secretário-geral do partido, né, encarregado de montar a campanha de 2026, começando com a de 2024. Né. Tem agora um outro cargo, já estou falando que ele presidiu o partido, então, mas Rogério é um dos quadros, e digo isso realmente com muita sinceridade, é um dos melhores quadros que hoje o país tem. Independente da sua opinião, você pode até ser contra o que o Rogério pensa, mas você não pode acusar de que o pensamento e a defesa de determinados temas sejam irresponsável ou oportunista. Então eu passei um período muito curto, difícil, porque eu não tinha experiência política, como não tenho ainda, e me ative a fazer um desempenho técnico. Eu apresentei 2 únicos projetos, foi um de simplificação da licença ambiental para se tirar areia e pissarro. A dificuldade de você aprovar um projeto de uma jazida de pissarro de areia no leito de um rio seco é o mesmo de pedir uma licença para uma mina de ouro ou de diamante. Não estou exagerando. É exatamente o mesmo. Então o projeto do senhor simplifica. Em termos, simplifica, mas sem dar chance de uma comercialização irresponsável. O que eu propus foi o seguinte: uma obra que necessitasse de uma jazida que tivesse nas proximidades areia e pissarro disponível, o consumidor iria pedir o licenciamento, vedado comercialização para terceiros, ou seja, aquele material só podia ser usado na obra e o empresário teria caberia ao empresário a responsabilidade de recompor aquele local de onde ele tirou a jazida de areia. Isso é um projeto que eu apresentei. Outro projeto que eu apresentei, que já me chegou propriamente pronto, uma reivindicação dos funcionários públicos, é que os hospitais particulares têm a obrigação de ter um organismo de proteção para o corpo técnico do hospital, com relação à proteção, com relação a evitar que eles recebam ou transmitam, seja para eles transmitido doenças e tal. Eu esqueci exatamente o nome do organismo. E os organismos públicos não têm a obrigação desse... É uma espécie de um CIPA de saúde. Uma CIPA da saúde para os hospitais públicos. Para os hospitais públicos. Os hospitais privados já têm, né? E os hospitais públicos, foi até o pessoal de São Paulo, foi apresentado, essas 2 propostas foram apresentadas e estão nas comissões. Estão nas comissões. Então, eu evitei tomar decisões políticas. Isso cabe a Rogério Marinho. Eu não tomei nenhuma decisão política. Quando tinha que tomar, eu não tenho nenhuma receio de dizer, pegava o telefone de Rogério, o que é que faço? Porque eu não tinha como decidir. Eu tinha que ter a humildade de reconhecer isso, né? Eu desempenhei esse papel, um papel burocrático, foi uma experiência rica, muito rica, convivi com pessoas assim, que eu admirava à distância, Jacques Wagner, por exemplo, foi um cara que me surpreendeu pela cultura, pela afabilidade do trato, né? Do outro lado você tem o Espiridião Amin, que sobrou daquela
grande composição do Congresso Nacional de 25 anos atrás, né? Senador Então, por Santa Catarina. Santa Catarina, é um cara assim fantástico. Então foi uma experiência válida, né? Tomou gosto? Não. Como é que você vai tomar gosto? Virgínia, em 2026 eu tenho 80 anos. Então, passou, a política está na mão da geração de Paulinho, de Stevenson. Ainda não está dando. Natália vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Ela é muito jovem, é uma garota, tá certo? Mas está Álvaro Dias, então a minha geração passou. Passou, inclusive, empresarialmente. Quem está à frente dos negócios hoje na empresa são minhas filhas e o meu filho, né? Então, o meu destino é rede e Netflix. Doutor Flávio, só para... o senhor perguntou, a gente foi pedir ajuda aqui ao Google. O Eduardo Portela foi ministro de JK. Ah, de JK. Então você vê quanto tempo faz. Né? Senador Flávio Azevedo, agradecemos os esclarecimentos, desejamos êxito aí nesse finalzinho, os trâmites finais, né, para enquanto o senhor está substituindo o senador Rogério Marinho lá no Senado. Muito obrigada aí pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer, digo isso com a maior sinceridade. Foi um prazer ser entrevistado aqui pela melhor bancada do Rio Grande do Norte. Coisa boa. Gente, muito obrigada. Obrigada, senador. Nós vamos para o intervalo. Na volta ainda tem muito mais notícia para você. Não saia daí, 8h54.